Boa noite aí para todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu faço. Boa noite. Lindíssima.
Bom, acho que 19 e... 19h10. Acho que a gente já pode começar por aqui, né? O meu som tá dando eco? Tá. Só um pouco. E agora? Tá bom. Tá normal aqui, Gé. Eu Tá normal, escuto né? um pouco de eco, mas dá para escutar perfeitamente. Não atrapalha a sua fala. Eu também. Por mim tá tranquilo. Pra mim não aparece eco. Pra mim não aparece eco. Pode ser que esteja um Tá pouco. bom. Então, como não sou eu que vou falar a maior parte do tempo, vamos começar com o sem eco aqui. Já deu a nossa tolerância de 10 minutos, 19h10. Hoje a nossa aula é sobre o papel de um parlamentar, né? O que faz um parlamentar federal e estadual, né? O nosso convidado hoje é o nosso querido Adroaldo Portal, né? Que é gaúcho, jornalista, servidor público, tem 22 anos no Congresso Nacional, ocupou a chefia do gabinete da liderança do PDT na Câmara dos Deputados de 2012 a 2018. Entre 2015 e 2016, foi chefe de gabinete do ministro André Figueiredo, quando o André Figueiredo foi ministro das Telecomunicações, né? Foi secretário executivo adjunto do Ministério das Comunicações do governo federal. No mesmo período, ocupou o cargo de presidente do Conselho de Administração dos Correios e conselheiro fiscal da Telebrás. Em 2019 e em 2020, chefiou a liderança do PDT no Senado Federal e atualmente é chefe de gabinete do senador Everton Rocha, né? Então, o Adroaldo tem aí uma larga experiência no Legislativo e vai falar para a gente aqui o papel dos parlamentares, tanto em âmbito federal como em âmbito estadual. Adroaldo, mais uma vez, agradecer aqui, em nome do presidente Antônio Neto, né, o seu aceite para conversar com a gente hoje aqui, e a fala está com você, Adroaldo. Obrigado, Jean. Boa noite a todos. Quero ver se o meu som está bom. Estão me ouvindo bem? Bem, Tá bem. Beleza. É um grande prazer estar aqui. Eu saúdo todos vocês na presença do Neto, né, que foi uma das pessoas que me convidou e por quem eu tenho um enorme carinho. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje para conversar sobre esse tema, né? O que faz um deputado federal, ou, no caso, e um deputado estadual. Essa frase foi, inclusive, lema de campanha eleitoral de um candidato em São Paulo, eu acho que há 2 eleições atrás, né? Eu acho que o Tilica dizia isso, né? Me manda para Brasília para eu aprender o que faz um deputado federal. Mas a verdade é que essa pergunta ela não é tão óbvia assim. E eu começo contando uma historinha que aconteceu com meu filho. Meu filho tem 17 anos e pela convivência comigo dentro do Congresso, nesses 22 anos, por uma série de circunstâncias familiares e pessoais, dos 4 aos 14 anos, o Eduardo tinha que me acompanhar à noite no Congresso. Às 18 horas eu buscava ele na escola de tempo integral e levava para o Congresso. E ele ficava comigo na Câmara dos Deputados entre 7, 9 e 10 horas da noite, naquela época, nas terças, quartas e quintas. Então, na escola, né, ele sempre procurava polêmica, exatamente por esse envolvimento. E eu lembro que ele deveria ter uns 12 anos, um pouco menos, quando ele um dia chegou em casa e me relatou que durante uma aula de português, por um acaso lá, alguém contou para ele que o pai dele contou para o professor que o pai dele trabalhava na Câmara dos Deputados. E aí o assunto foi por esse caminho e chamou a atenção do meu filho, porque ele, na frente de toda a turma, foi corrigir o professor que não sabia, foi dar uma definição do que era deputado federal.
e o que era deputado estadual, e o meu filho, com 12 anos, levantou a mão lá e disse, professor, não é assim. Né? Foi explicar para o professor a divisão das atribuições. Né? Eu digo isso porque a maioria das pessoas, inclusive gente de boa formação, muitas vezes não sabe sequer as regras de eleição, né, de um deputado federal. Confunde a sigla, né, federal e estadual, como se o deputado estadual fosse eleito pelo Estado e o deputado federal fosse eleito pelo país. A discussão com meu filho foi que o professor disse para ele, quando meu filho disse que eu trabalhava com um deputado do Ceará, que era o André Figueiredo, disse, mas então o teu deputado não é deputado federal, ele é um deputado estadual. Isso revela muito claro como há um desconhecimento, né, do processo legislativo. Isso é fruto muito infelizmente, dos 25 anos de ditadura militar que a gente viveu no Brasil, que realmente despolitizou ao máximo a população. E veja, nós estamos falando de professores. Mas assim, eu separei para conversar com vocês hoje aqui um conteúdo bem leve. Quando o Jean e o Neto me convidaram e me explicaram o objetivo do encontro, ficou claro para mim que a gente não vinha aqui hoje fazer um curso de processo legislativo, não vinha aqui dar aula para vocês, mas era abordar essa questão da ótica que eu tenho lá, que eu tenho aqui no Congresso, nesses 22 anos de Congresso, da atuação do deputado federal, que por simetria guarda muitas semelhanças nas atribuições com os deputados estaduais. Mas eu começaria assim com 5 minutos de teoria, né? Importante dizer que a Constituição Federal, de forma muito clara, ela estabelece quais são as competências de um deputado federal e quais são as de um deputado estadual, né? Lá a partir do artigo 22 da Constituição, nós temos lá as competências legislativas. Então, a Constituição deixa muito claro o que compete à União, e aí compete ao Congresso Nacional legislar, o que compete aos estados e aos municípios, e o que é competência concorrente, né? E esse é um bom estudo se a gente fosse fazer um curso sobre a atuação de deputados, a gente começar por aí, entender bem o que é a competência de cada um, e a Constituição, ela nem sequer ela exaure essa discussão, porque a Constituição de 88 ela deixou margem para muitas interpretações. Então, até hoje, nos tribunais, há discussão do que é competência legislativa de um e de outro, né? Basta nós lembrarmos que, no início da pandemia, houve aquela famosa discussão sobre os estados poderem gerir a pandemia, né? Essa é uma típica discussão de competência legislativa, quando o governo federal entendia que legislar sobre saúde, direito sanitário era dele, e o Supremo veio esclarecer, porque a Constituição aí deixou o tema um tanto em aberto, e que fez com que o Supremo tivesse que vir à luz dos artigos específicos da Constituição, mas com base numa série de princípios estabelecer uma regra de que a competência para atuar era concorrente, né? Eu digo isso para dizer que se a gente fosse estudar isso hoje aqui, seria uma aula bem mais chata, né? E a minha ideia não é essa. A minha ideia é falar um pouquinho sobre as atribuições dos deputados federais brasileiros e, consequentemente, dos deputados estaduais, dos parlamentares em geral e até dos próprios vereadores. Eu começaria a dizer que o nosso parlamento, e aí quando eu digo nosso parlamento, eu estou falando do Congresso Nacional, mas em muito vale para as assembleias e para as câmaras de vereadores. Ele é definido fora do Brasil, por quem estuda o nosso modelo, com uma palavra. E eu a ouvi durante muito tempo por participar de intercâmbios com delegações estrangeiras. A Câmara dos Deputados recebe muitas delegações estrangeiras, não só de parlamentares, mas de servidores que atuam no processo legislativo e de especialistas no tema. Curioso que eu ouvi uma palavra, sempre traduzida pelos intérpretes da Câmara, que era a palavra que eles encontravam para dizer o que europeus, americanos e até asiáticos do parlamento japonês definiam quando tentavam entender o funcionamento do parlamento brasileiro. E a palavrinha, sabe qual é? Caótico.
caótico, caos. Num primeiro momento, isso pode parecer extremamente pejorativo. O nosso parlamento é um caos. Mas essa definição dada por estrangeiros sobre o tema nada tem a ver com baixa qualidade do legislativo ou de que isso aqui seja uma bagunça. Mas a palavra caótico utilizada é para definir estupefação e complexidade. E aí eu começaria falando um pouquinho por que eles consideram caótico. No mundo inteiro, os parlamentos têm como uma das suas principais atividades a representatividade. O parlamentar ele é, sobretudo, um representante do eleitor e de suas comunidades. E aí a gente tem modelos diferentes de eleição, né? Nós temos o voto distrital, nós temos o voto distrital misto, né? Fora do Brasil, e que dão características um pouco diferentes à atuação. Mas, sobretudo, o parlamentar nos Estados Unidos e na Europa, ele é um representante de um determinado lugar. Essa é uma característica básica das grandes democracias do mundo. O parlamentar, ele é um deputado ou um deputado federal, onde se use essa expressão, em qualquer lugar do mundo, mas ele é menos um deputado que represente o conjunto da nação e muito mais o representante de um lugarejo, de um lugar, de um distrito, de uma localidade. E essa definição ela é importante para entender por que os parlamentares, mundo afora, são muito representantes. Eles exercem muito um papel emblemático e menos de atuação. Por que eu volto à expressão que eles usam de nos chamar o nosso parlamento de caótico? É porque assusta representantes do parlamento americano, seja da Câmara dos Deputados como do Senado, seja da Europa, e aí você vai para a França, Inglaterra, Alemanha, assusta como o nosso parlamento ele é, entre outras coisas, legiferante. Como se faz tantas leis, como se debate tanto mudança legislativa. Esse é um fenômeno que não guarda semelhança com nenhum lugar do mundo. Com nenhum lugar do mundo. Se você for acompanhar e for estudar, e depois eu passo para o Jean algumas literaturas, alguns bons livros sobre isso que contam como funcionam os parlamentos no mundo hoje. E como na Inglaterra, que funciona há 800 anos. Os parlamentos, para definir para vocês jocosamente, os parlamentos do mundo inteiro, comparados com o brasileiro, trabalham muito pouco. Se a régua for a nossa, se desempenho parlamentar for medido pela régua que a gente mede, sobretudo da Constituição de 88 para cá, o modelo que se criou de atuação legislativa, a gente vai ficar chocado com a baixa produtividade, mas é mais do que isso. Porque se for comparar em produtividade, então em votação de leis, aí não dá nem para comparar. Mas em envolvimento, em presença no parlamento, em atividades parlamentares, vocês vão perceber que o padrão nas grandes democracias é completamente outro, né? Eu começaria citando rapidamente, por exemplo, o parlamento inglês, que se reúne pouco, que os momentos mais importantes são aquelas terças-feiras do mês, onde recebe o primeiro-ministro para ele fazer um discurso, né? Onde poucas votações acontecem, e aí é exemplo de outros países da Europa e do próprio Estados Unidos, que eu quero falar um pouquinho mais ainda, não tem iniciativa de lei. É isso. Certamente alguns de vocês sabem disso, mas pasmem quem não sabe. Na grande maioria das grandes democracias, deputado federal não tem iniciativa de lei. É isso mesmo, ele não apresenta projeto de lei. Ele não pode propor lei. Por mais chocante que isso seja para a gente, mas se um deputado federal não pode propor uma lei, então por que eu vou votar no cara? Mas é assim nas grandes democracias, né? E é por isso também que se faz poucas leis na Europa e nos Estados Unidos. Mas um parlamentar, nas grandes democracias, ele tem um leque de possibilidades de atuação
muito mais estreito que o deputado federal brasileiro. O deputado federal brasileiro ele tem iniciativa plena de leis, ele tem um rol muito taxativo de propostas que ele não tem iniciativa, está escrito lá na Constituição, tanto é que esse rol é bem estreito, que nem é analisado o projeto de lei que um parlamentar apresente que vá de encontro, né, que se choque contra as vedações constitucionais. Por exemplo, quando um deputado apresenta um projeto de lei que a matéria é de iniciativa privativa da Presidência da República, a proposta nem tramita. Lá, quando ele é recebido na Secretaria-Geral da Mesa, seja da Câmara quanto do Senado, o projeto ele é devolvido para o deputado. Ele é devolvido já com carimbo, né? Você está querendo legislar sobre tema que você não tem iniciativa de lei. Mas no Brasil, o rol de matérias que um parlamentar pode legislar é quase que sem limites. Ele pode propor, inclusive, alterações de emenda constitucional. O que, quando a gente comenta isso com representantes de outros parlamentos, eles começam a rir. Como assim um deputado federal, um senador, pode apresentar uma proposta para mudar a Constituição? Né? Então, primeiro, era isso que eu queria colocar para vocês. O parlamentar no mundo inteiro, ele é muito mais um representante, vamos dizer assim, engomadinho, né? Do que alguém que está ali lidando com matérias no dia a dia. Na Europa, isso é muito evidente, de como o parlamentar ele é muito mais um representante de segmentos e setores, ele é muito mais alguém que debate, até menos no microfone que o brasileiro, mas ele debate muito nas esferas públicas e privadas. O parlamentar europeu, ele lembra muito o modelo de parlamento idealizado lá nos anos de 1200, no início do parlamento na Inglaterra, em que o parlamentar ele nasce, né, a ideia do parlamentar nasce não como alguém para representar o povo junto ao governo, mas era o contrário, era para representar o governo junto ao povo. Então, o parlamentar era alguém que existia para fazer essa intermediação, mas lá nos primórdios não era nem de trazer os reclamos do povo para o governo, era para justificar o que o governo fazia para, não exatamente o povo, né, mas para as elites e para a burguesia. Então, o papel do parlamentar na Europa, ele tem essa limitação. Ele é muito mais uma pompa. Claro que a gente tem que separar que há governos europeus que são presidencialistas e governos parlamentaristas. E aí, no caso dos governos parlamentaristas, o parlamento tem uma tarefa que em governos presidencialistas não tem. Sai de dentro do parlamento a formação do governo. Então, aí é uma outra atividade. Aí o parlamento tem uma outra característica que dentro dele você extrai um governo. Você extrai o governo. E o restante dos parlamentares estão ali para apoiar ou para fazer oposição àquele governo. Mas aí é uma conversa para outro momento que a gente for discutir parlamentarismo, né? Vamos tentar ficar no nosso modelo presidencialista. E aí eu pulo para o outro lado do oceano, para os Estados Unidos, em que os parlamentares são mais ainda do que na Europa, parlamentares de curral eleitoral. Nos Estados Unidos, o deputado federal ele representa um quadriláterozinho onde ele foi eleito, né? E isso hoje é muito discutido pelos cientistas políticos americanos, de que isso tornou a democracia americana muito, talvez a palavra não seja essa, mas muito amarrada do ponto de vista, por exemplo, de renovação. Porque nos Estados Unidos, um deputado federal costuma ser deputado federal por 30, 40, 50 anos. Porque ele é eleito por um distrito e o partido dele, naquele distrito, escolhe ele para ser candidato até o dia que achar que ele está velho. Ou que ele fizer uma grande bobagem, se envolver num escândalo. Os Estados Unidos é um país protestante, né? Então tem a moral puritana. Tudo bem, nos tempos mais recentes a gente tem históricos de corrupção, mas era muito comum nos Estados Unidos o parlamentar deixar de ser deputado depois de 20 anos que ele era deputado federal porque se descobriu que ele tinha uma amante ou porque ele se envolveu num problema familiar grave, né? Mas assim, nos Estados Unidos o deputado federal costuma acumular muitos mandatos porque ele representa aquele pequeno quadrilátero e lá, acho que vocês já ouviram falar disso, nós temos o chamado distrito bom e distrito mau, né?
entre republicanos e democratas, que é um retrato que você bate hoje, e se você pegar o mesmo retrato de 20 anos atrás, numa eleição, você descobre que naquele distrito A, o distrito A, os democratas ganham as eleições há 20 eleições. Há 20 eleições. Há 80 anos. E você vai no distrito D de dado, e descobre que os republicanos ganham a eleição há 50 anos. E por que isso acontece? Porque, como há essa consolidação, o partido que está acostumado a perder a eleição nem vai lá disputar. Então, é quase que uma eleição única. Você tem um pouco mais de revezamento, obviamente, de disputa nas eleições para o Senado, mas a Câmara dos Deputados ela é muito cristalizada assim. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Para chegar na questão que depois impacta na nossa... Tá sem som. Eu bati o dedo no microfone, desculpa. O deputado federal nos Estados Unidos, ele é o que a gente poderia chamar, tentando comparar com o Brasil, ele é uma espécie de vereador federal. Vereador federal. E veja, eu estou falando de 90% dos deputados federais. Eles são eleitos e exercem o seu mandato para fazer o quê no Congresso americano? Para fazer uma coisa que a gente costuma detonar os deputados federais brasileiros que têm esse perfil. Mas 90% dos deputados americanos fazem isso, que é arrumar dinheiro para o seu distrito. Eles estão lá para isso. Claro que tem que levar em conta que o modelo de gestão de orçamento dos Estados Unidos é completamente diferente do brasileiro. Por exemplo, os Estados Unidos não tem Ministério da Economia. O que é o Ministério da Economia dos Estados Unidos? Falando assim, a grosso modo, né? É a Comissão de Orçamento do Senado, Comissão de Orçamento do Congresso. A Comissão de Orçamento, ela responde pelos empenhos e pelos pagamentos. Então, o presidente da República, o presidente americano, ele não assina a ordem de empenho nenhum ministro dele. Ele não paga nada. Isso está institucionalizado de maneira que o Congresso Nacional, a Comissão de Orçamento do Congresso, que é a dona do dinheiro. E é nessa comissão de orçamento que os parlamentares, digamos assim, se amontoam em volta dela e trabalham nos chamados comitês. Aí tem o Comitê de Defesa, o Comitê da Saúde. Aí no Comitê da Saúde ele está dividido lá em 10 comitês. A gente vê muito isso em séries e filmes, né? Aquela disputa lá. Aquilo é bem assim. O Congresso americano, 90% das suas atividades está voltada pela briga pelo dinheiro. E que é uma briga institucionalizada, né? E ela é republicana. Aí nós vamos dizer, mas como é que eles fazem isso? Não tem corrupção. É óbvio que tem. É óbvio que tem. Você tem corrupção em qualquer lugar do mundo e em qualquer coisa que esteja em disputa dinheiro e poder. Então é óbvio que tem. É óbvio que tem. Mas há de se reconhecer que o Congresso americano enriqueceu os seus institutos de forma a tentar tornar essa disputa pelo dinheiro anual o máximo de republicana possível. Há muitas regras. Então, um deputado federal nos Estados Unidos está lá brigando. Às vezes a gente pega filmes e séries que vê que o deputado está brigando lá para dinheiro para determinado setor, porque se ele não conseguir revitalizar determinado setor da economia do município, do distrito dele que está em decadência, ele sabe que pode perder a eleição para o partido contrário, ou pior, o partido dele pode entender que ele não está sendo eficiente na luta pelos recursos e decidir na eleição seguinte substituí-lo. Então, a briga dentro do Congresso americano o tempo inteiro é por dinheiro. É importante dizer também outra característica, né, que quem faz o orçamento nos Estados Unidos é o Congresso Nacional. E eu vou citar um exemplo para vocês que vai fazer todo sentido. O presidente Bush, uma das bandeiras histriônicas dele, da campanha para presidente de 2016, qual era? Era criar o muro, né? Construir um muro dividindo, separando do México. Quantos metros ele conseguiu construir do muro? Teve uns malucos lá que até começaram a construir o muro.
Mas quantos metros de muro o governo Trump construiu? Nenhum. Nenhum. Por quê? Porque ele não define para onde vai o dinheiro. Então, ele não tinha força, para quando não teve força em nenhum dos anos em que foi presidente, para conseguir com que o Congresso colocasse essa, vamos chamar a linguagem que usa aqui no Brasil, rubrica de orçamento para o muro. E ele passou 4 anos sem nenhuma chance de construir o muro. É incrível, né? Imaginar que um país do tamanho dos Estados Unidos, o presidente americano, que é considerado o homem mais poderoso do mundo, ele não consegue construir 100 metros de muro, né? É o grau de institucionalização do modelo, bom ou ruim, certo ou errado, é assim. Então, o deputado federal nos Estados Unidos, o percentual deles que se envolve com temas macros é baixo. O percentual de parlamentares que tem na sua atuação o discurso como característica principal é baixa. E aí ele é muito parecido com um modelo que, no Brasil, a gente critica muito, que eu falei antes, né? Aí a gente rapidamente pula um pouquinho para o Brasil. Nós temos no Brasil um modelo de parlamento ou de parlamentar que a gente poderia dividir basicamente em 2 grandes grupos, né? Os parlamentares que se elegem representando grupos de interesse, e veja, lá nos Estados Unidos, o grupo de interesse também elege, mas é diferente um pouco do Brasil, porque como há essa divisão territorial, os Estados Unidos é um país diferente, né? Nós somos uma federação, assim como os Estados Unidos, mas os Estados Unidos são uma federação que se criou, né? Nós somos um Estado unitário que as constituições resolveram dividir. Então, a gente partiu de alguma coisa única para dividir. Os Estados Unidos eram as 13 colônias que resolveram se unir. Então, nos Estados Unidos há muita força dos estados e dos distritos. Tanto é que você tem lei penal, você tem lei de tudo que é tipo, em tudo que é estado. O Congresso Nacional acaba legislando sobre temas, muito poucos temas, comparado com o Brasil, porque há uma autonomia dos estados, províncias e distritos. Lá, os grupos de interesse, obviamente, elegem muita gente, mas é curioso como esses grupos de interesse também têm atuação regionalizada. Por exemplo, lá vocês têm lá os grandes representantes, por exemplo, da indústria do petróleo ou da mineração, mas essas indústrias têm interesses muito localizados. Então, elas buscam eleger parlamentares daqueles lugares. E quando os parlamentares trabalham para grandes grupos de interesse, geralmente não é para o deputado do oeste americano defendendo os interesses desse grupo de interesse no leste americano. Não, é lá, é no seu chão mesmo. No Brasil, a gente tem parlamentares eleitos por grupos de interesse. E muitos deles, né, quando eu falo de grupos de interesse, eu não estou falando só de grandes corporações, né, de grandes conglomerados econômicos, não. Eu estou falando, inclusive, quem é eleito por segmentos sociais. São grupos de interesse. Então, os parlamentares que estão lá mais ligados aos direitos humanos, eles estão lá defendendo um grupo de interesse, que são minorias. Você tem parlamentares ligados na Câmara dos Deputados, muito ligados à segurança pública. Você tem parlamentares ligados ao agronegócio, né? A gente poderia citar aqui dezenas de segmentos conservadores e progressistas que foram eleitos basicamente por defenderem interesses bem específicos. Alguns deles chegam ao Congresso porque esses grupos de interesse bancam suas candidaturas e têm campanhas caras, como o agronegócio e outros. Mas, por outro lado, você tem grupos de interesse que não têm dinheiro, mas que têm expressão e que são formadores de opinião. Então, você tem segmentos de partidos de esquerda, por exemplo, que se elegem basicamente com voto de opinião, né? Com voto de opinião. Eu fico coçando aqui para começar a citar casos aí de São Paulo, mas eu vou me controlar e não vou
e não vou fazer. O PDT mesmo teve experiência desse tipo, e nessa e em outras, na última e em outras eleições. Mas a grande maioria dos deputados federais, eles são eleitos por forças políticas bem localizadas, bem regionais. Nós temos, por exemplo, um percentual muito alto de deputados federais que se elegem com a força de prefeitos e vereadores. E a gente costuma chamar, fazendo um reducionismo barato, a gente costuma chamar, porque ela é injusta para os dois lados, essa definição, mas eles são parlamentares que atuam basicamente como o deputado federal americano, que é garantir progresso, desenvolvimento, e isso só se faz levando dinheiro e recursos para os seus distritos. É óbvio, eu tenho preferência, os deputados federais que eu mais gosto são deputados, assim, intelectualmente bem desenvolvidos, que são articuladores no Congresso e que têm posições progressistas. Mas eu aprendi ao longo desses 22 anos que você tem que entender o modelo de parlamento que nós temos e entender a importância deles. Nós tivemos no Brasil, desde a Constituição de 88, mesmo com todos os direitos lá colocados, nós temos um modelo de gestão orçamentária do Brasil federal muito concentrado. Muito concentrado. E aí cria-se dificuldades para a atuação parlamentar que a cobertura feita pela mídia desde 88 acaba criando certos sofismas e certas distorções. Nós temos mais de 5 mil municípios do Brasil. Então, a importância da atuação de parlamentares na briga pela divisão do dinheiro é fundamental. Às vezes eu vejo dizer assim, tinha que acabar com as emendas parlamentares. Se tu liga o rádio de manhã, né? Os formadores de opinião escutam isso. Eles não sabem do que estão falando. Eles não sabem do que estão falando. No nosso modelo, a atuação de parlamentares na busca de recursos federais para os seus municípios, num país tão descentralizado quanto o nosso, é, muitas vezes, a única possibilidade de algum avanço concreto, seja na área da saúde, seja na área da segurança pública, no saneamento básico. Você só consegue levar dinheiro lá para a ponta com essa atuação. E aí, eu não quero dizer para vocês que não tem corrupção nesse processo. Como a gente falou, tem. Mas o modelo mas se isso não acontecesse, a corrupção aconteceria do mesmo jeito. A concentração dos recursos de forma discricionária na mão do governo federal não evita a corrupção e cria um problema muito mais grave. Porque se a gente critica as prioridades que um deputado federal estabelece para a sua base eleitoral na hora de levar recursos, veja, nós estamos falando de alguém que conhece, alguém que sabe quem mora lá, quantos moram, qual é o perfil da cidade, quais as necessidades dela. Se você ainda chega à conclusão que muitas vezes ele faz escolhas equivocadas, o que você acha que um presidente da República, um ministro de Estado e seus burocratas em volta farão ao ter que tomar esse tipo de decisão? Na prática, significa que é pior ainda. Porque como eu vou definir para onde mandar dinheiro se eu nem sei onde fica, quais são as características? O parlamento brasileiro ele trabalha muito na briga, na disputa pelos recursos federais. E isso precisa ser muito aprimorado. Eu queria encerrar essa parte para depois falar sobre a nossa característica de fazer leis e de fiscalizar o executivo, citando essa polêmica que a gente está vivendo agora, que é a história das emendas de relator no orçamento federal, né? E veja como as coisas são. Até 2019, não existia a tal RP9, emenda de relator. O que passou a existir de lá para cá? Passou a se fazer uma destinação nova de recursos, um desvio de recursos que antes não existia, está se desperdiçando dinheiro público? Não mudou nada de 2019 para cá, em relação à destinação do dinheiro e onde ele é gasto, onde ele é desviado, onde ele é roubado, onde ele é mal aplicado, continua igual. O que mudou? Mudou de mãos a decisão para onde vai. Vamos lá, só recapitulando um pouquinho.
Durante os governos Fernando Henrique e Lula, e vale para o governo Sarney, as chamadas emendas parlamentares dos deputados não eram impositivas. Então, o governo mandava a peça orçamentária para o Congresso. A Constituição limita muito a possibilidade do Congresso mexer no orçamento. Então, diferente do americano, o orçamento do Congresso, o orçamento brasileiro, ele é feito pelo Paulo Guedes, ou pelo ministro da Economia de plantão. Quando ele vem para o Congresso, há um espaço inferior a 5% que o Congresso pode mexer. Primeiro, porque a gente tem transferências constitucionais bem estabelecidas, né? Que o governo mesmo já tem que respeitar quando envia o orçamento, mas a partir do momento que ele chega no Congresso, o espaço para mexer é muito pequeno. E um dos espaços estabelecidos desde a Constituição de 88 são as emendas de parlamentar. Vamos pegar os números de hoje? Hoje, cada deputado federal pode indicar, daquele pedacinho que sobrou do orçamento para investimento, ele pode destinar 15 milhões de reais. Então, tá definido lá um montante que atenda todos os estados, todos os deputados federais. Até a emenda impositiva, aprovada no meio da década passada, um pouquinho mais para trás, era para inglês ver. Ou seja, o deputado federal ia lá, indicava as emendas, e aí informava a comunidade local, fazia aquele circo, divulgava tudo, ia lá na comunidade, levava o ofício para o prefeito, mostrando que apresentou a emenda. Mas eu vivi essa experiência. Eu fui chefe de gabinete de um deputado federal do PDT por 12 anos, e eu peguei aí os mandatos do último do Fernando Henrique e 2 do presidente Lula. O que acontecia? O do Fernando Henrique é um bom exemplo, porque a gente era oposição. Se apresentava as emendas, chegava no final do ano, você conseguia executar 5%, 10% delas. Por quê? Porque era absolutamente discricionário. Quem decidia se a emenda ia ser paga ou não era o Poder Executivo. E ele não pagava a emenda do deputado da oposição e mandava o dinheiro da emenda do deputado de oposição, ele mandava para outro lugar, ou mandava para fazer naquele lugar outra coisa, e não pagava a emenda do deputado para deixar ele mal. E pagava naquele esquema do toma lá da cá. Aí o Centrão, desde aquela época, se dava muito bem, porque à medida que o governo construía a base parlamentar no Congresso, o governo pagava as emendas só deles. E aí eu vou chegar no ponto do RP9 já. Quando se cria o orçamento impositivo, se diz o seguinte: a partir de agora, as emendas que os deputados federais definirem no orçamento, não importa se ele é do PSL ou ele é do PSOL, tem que pagar. Claro que se estabeleceu umas regras lá de flexibilização. Por exemplo, o valor é 15 milhões de reais por parlamentar, mas depende da arrecadação. Então, se a arrecadação prevista no orçamento ela se frustrou em 30%, vai se aplicar aquele percentual de redução para cima das emendas dos deputados. Então, em emenda individual, cada deputado só recebe um valor igual a todos os outros. Aí vocês dizem assim para mim: pô, mas então ficou justo, né? Se garantiu aí uma equidade e se deu um caráter republicano às emendas. É verdade. Mas o governo continuou com a caneta nos demais recursos de investimento. Então, o que o governo fazia desde que se criou a emenda impositiva? Ele paga linearmente aquele valor de emendas que os deputados indicaram no parlamento, no orçamento. Então, lá para a cidade tal, vai lá 300 mil para construir uma ponte, 500 mil para construir uma UBS, e assim por diante. Ia lá e cumpria. Mas o governo tem um valor de investimento bem maior do que aquele definido nas emendas. Então, o que o governo fazia? Ele dizia para o deputado federal assim: se você votar comigo, eu vou investir lá na tua cidade mais 1 milhão. Tu me diz em que tu quer que eu coloque. E o deputado federal, que acompanha o governo nas votações, cobrava a conta. Então, ele tinha só o X igual ao concorrente dele da oposição. Mas ele chegava no município dele e se apresentava: olha aqui, eu consegui com o governo federal, além das minhas emendas, que está aqui, que eu trouxe aqui 1 milhão nas minhas emendas, mas eu estou trazendo mais 5 milhões
para essas e aquelas obras. Então, na verdade, o uso do orçamento público para arregimentar a base parlamentar no Congresso continuou acontecendo mesmo depois. O chamado RP9, as emendas de relator, o que são é o seguinte, é que em 2020 eles tiveram a grande ideia de colocar no orçamento um percentual daquele dinheiro discricionário que o governo escolhe onde botar, disse assim para o governo, ó, não, agora não vai ser mais você que vai dizer. Quem vai dizer é o relator do orçamento e quem vai dizer é o presidente da Câmara. Então, no modelo de hoje, o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, ele faz aquilo que antes o ministro da Casa Civil, né, e os ministros mais próximos do presidente faziam. Chamavam os deputados lá na Casa Civil, no Palácio, e acertavam com ele. Eu vou te dar tanto lá para o teu município, para a tua região, e garantiam com isso fidelidade nas votações. Eu brinco dizendo que o RP9 nada mais é do que a desnecessidade do parlamentar ir ao Palácio. Agora ele vai ao presidente da Câmara dos Deputados. É o presidente da Câmara que faz essa definição. E o Executivo só cumpre. Antes era o Executivo que definia para quem dava e quanto dava para cada um. Hoje é o presidente da Câmara que está fazendo. Isso se fortaleceu muito pelo enfraquecimento do governo Bolsonaro, né? À medida que o governo Bolsonaro começou a cair em desgraça e politicamente ser um caos, né? Aí mesmo antes dele cair em popularidade, em 2019, 2020, demonstrou uma total incapacidade de gestão administrativa e política. Ele naquele momento, o Rodrigo Maia já vinha se fortalecendo nisso, mas o Arthur Lira hoje exerce esse poder. Então não está mais lá no Palácio a decisão, está com ele. São variantes de um modelo que está aí há muito tempo, né? E que mostra como em outros países do mundo, ressalvadas as nossas peculiaridades, o quanto o orçamento público tem uma importância muito grande na atuação do parlamento, para o bem e para o mal. Sobre o processo legislativo, comparando com o que eu disse lá no início, e tentando resumir, porque eu já estou falando aí há mais de 40 minutos, o processo legislativo, a arte de fazer leis, é uma característica muito acentuada no parlamento brasileiro. Como eu disse, não é uma atividade prioritária na maioria dos parlamentos do mundo. Fazer leis não é uma atividade prioritária. E que no Brasil sempre foi. Mas a partir da Constituição de 88, se a gente for fazer um histórico disso, se acentuou muito. E muito pelo fato mesmo do parlamento ter sido amordaçado, né, por cerca de 25 anos. Quando a gente volta da ditadura militar, Nova República e depois Constituição de 88, é óbvio que se queria reformar tudo. Se fez uma Constituição do ponto de vista de direitos individuais e garantias sociais muito moderna, mas mesmo após ela, se entendeu que a reforma de leis era importante. E realmente, num primeiro momento, o parlamento ter se dedicado a reformar o nosso arcabouço jurídico fazia muito sentido. Mas a verdade é que essa aceleração legislativa acontecida, sobretudo a partir de 88, nunca foi desacelerada. E ele é usado como termômetro, como medida para julgar a eficiência do parlamento. Toda hora nós vemos a imprensa fazendo avaliações sobre a quantidade de sessões e votações ocorridas na semana ou no mês. Eu lembro, e meus cabelos brancos não me levam tão para trás assim, mas eu não nasci ontem, eu lembro que pós-88 era muito comum a imprensa ficar cobrindo as tardes no parlamento para mostrar o plenário vazio, e mostrar que os deputados não estavam ali para votar. E essa característica nossa de legiferar, de fazer muitas leis, e que nos difere dos parlamentos do mundo inteiro, não é uma virtude. Não é uma virtude. Eu costumo dizer muito aqui,
nas palestras aqui no Congresso, que uma virtude tão importante quanto fazer leis, ou mudando a frase para ficar mais forte, tão importante quanto votar é não votar. Tão importante quanto mudar leis é não mudá-las. Tão importante quanto apertar o botão do sim e do não em determinadas votações é se ausentar e obstruir. Eu estou falando do ponto de vista teórico, porque nós não deveríamos fazer tantas leis e nós não deveríamos modificar tantas leis. Vou dar um exemplo. Eu participava de uma reunião assim, mais descontraída, reunião porque eram 4 ou 5 parlamentares do PDT, agora no mês de fevereiro, e nós vimos de um ano de pandemia, em que o parlamento vinha trabalhando em atividade remota, só de plenário e com as comissões paradas. E um parlamentar muito experiente nosso dizia assim, não, nós estamos articulando muito forte, porque a Câmara dos Deputados precisa voltar a votar. As comissões têm que se reunir, tem muita coisa para votar. E eu brincava naquele momento, mas era o que eu pensava. Eu dizia, deputado, com esse governo que está aí, com esse parlamento, com esse perfil de parlamento eleito em 18, a melhor coisa que poderia acontecer era a gente conseguir terminar essa legislatura e ir até 22 não votando mais nada, porque o país ganharia com isso. Porque a gente viu durante esse ano de 2021, por exemplo, na Câmara dos Deputados, os retrocessos que lá estão sendo aprovados. E eles só não têm consequências trágicas, gravíssimas, porque do outro lado do salão, né, onde fica o Senado Federal, a casa tem se comportado como um arquivo. Quase tudo de aberração aprovado na Câmara dos Deputados ao longo de 2021 está nas gavetas do Senado Federal. O Senado Federal não rejeitou. Ele simplesmente deixou sobre a mesa. Ele simplesmente engavetou. E aí a gente pode pensar, pô, mas não pode, tem que votar. Não, não é assim, não. Quando o Senado avalia que colocar para votar matéria muito ruim, corre-se o risco de sair coisas muito ruins, a melhor coisa é deixar para depois. Por isso que eu costumo usar muito essa frase, tão importante quanto votar é não votar. É óbvio que, no plano ideal, se a gente pudesse sempre melhorar a legislação, né, com temas que modernizem o nosso arcabouço legal, que garantam a execução, o cumprimento dos direitos, das garantias e dos avanços sociais, seria o plano ideal. Mas nem sempre é possível. Nós elegemos uma legislatura, sobretudo na Câmara dos Deputados, muito complicada. 2018 foi trágico para o parlamento. Eu costumo contar que na eleição de 2018 nós perdemos no voto cerca de 150 ótimos parlamentares. E não eram só da esquerda, não, viu? Da direita à esquerda. A qualidade caiu muito. Sempre que eu falo sobre 2018, eu lembro de uma frase do Ulisses Guimarães. Lá nos primórdios dos anos de 80 para 90, é um período áureo do parlamento, com grandes nomes, né? Ulisses Guimarães, Mário Covas e outros. A gente poderia citar 20 ícones do parlamento. Costumavam dizer assim para o Ulisses, presidente, o nível do parlamento caiu muito nessa legislatura. E a frase que ele costumava responder é, você acha? Espere a próxima. E eu estou no Congresso desde 1998. E o que eu vi, e eu falo isso para deputados amigos meus que dão risada porque não se sentem atingidos pela frase. Mas o que eu vi de lá para cá foi a qualidade do parlamento cair muito. E aí a discussão para cientista político. Poderia ficar aqui muito tempo discutindo do porquê disso. Mas 2018 foi um salto no escuro, né? Por tudo que aconteceu. O retrocesso não foi só na cadeira de presidente da República, né? Vamos falar um pouquinho, em 30 segundos, do estado de São Paulo, como a qualidade da bancada federal de São Paulo caiu, né, Neto? Como caiu? Vou pegar um partido político, o PSDB, foi adversário da esquerda por tanto tempo, né? Foi o grande adversário dos governos de esquerda do país desde os anos 2000. Olha o que virou a bancada do PSDB.
porque você podia discordar dela, mas você fazia grandes debates, não é, Neto? Era, né? Você fazia grandes debates, você tinha grandes nomes lá. Hoje, a bancada do PSDB é um bando de maluco bolsonarista, né? Basta ver o que está sendo a prévia do PSDB, onde você tem, eu digo para vocês, mais da metade da bancada do PSDB que é apoiar o Bolsonaro. O Aécio não está sozinho nessa, né? Mas, assim, essa legislatura, ela torna o exercício da atividade de legislar muito difícil. Como eu disse, eu continuo rezando para que as sessões se inviabilizem, para que as votações não avancem, porque todo conjunto de matérias a serem votadas nas duas casas de agora até o final do ano, e do ano que vem menos, porque o ano da eleição é o ano que se vota menos, mas, assim, no conjunto, salvo raríssimas exceções, tudo é para piorar o que aí está, né? No Senado Federal, como eu disse, está lá coisas horrorosas que a Câmara dos Deputados aprovou nos últimos meses. Mas tem algumas que a gente está tendo que fazer enfrentamento muito forte, como a privatização dos Correios, como a PEC dos precatórios que chegou lá agora, né? Que certamente o Senado não vai aprovar aquele monstrengo que a Câmara aprovou, mas vai aprovar alguma coisa e vai se dar esse impasse entre Câmara e Senado até chegar um texto. Mas a atividade de legislar, ela está muito dificultada nessa legislatura. Eu termino dizendo que tem deputados federais que a gente conhece que são exímios apresentadores de projetos. Eu tive a minha escola, Neto, na Câmara dos Deputados com o Pompeu. O Pompeu, né? Quem me levou para Brasília foi o deputado Pompeu do Rio Grande do Sul. E no primeiro ano de mandato, a gente apresentou 250 projetos de lei. E como uma tramitação de um projeto de lei demora muito, chegou o final do ano e não tinha nenhum projeto aprovado. Continuou no mesmo ritmo no ano seguinte. Quando a gente terminou 4 anos do primeiro mandato, ao finzinho do quarto ano, ele teve uma proposição apresentada. Hoje o Pompeu tem mais de 20 leis feitas por ele. Mas, assim, eu costumava dizer, e eu aprendi muito disso, que os parlamentares que apresentam muitos projetos de lei, eles abrem espaço para debate. Projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, sobretudo, a importância dele é isso. Aquelas 24 comissões permanentes que a Câmara dos Deputados tem, elas fervilham semanalmente de bons debates. O índice de matérias que avança é baixo, mas é melhor que seja assim. Mas lá é palco para a sociedade debater temas relevantes. Então, você tem um percentual baixo de parlamentares que é produtor de iniciativas de lei. Mas eles contribuem muito, sobretudo, para o debate, até porque no Brasil, né, quem legisla com sucesso, que aprova leis, ou então faz leis entrarem em vigor mesmo antes de serem aprovados pelo Congresso, como é o caso das medidas provisórias, quem legisla no Brasil mesmo é o Poder Executivo. Então, por isso que eu costumo dizer que tão importante quanto votar é não deixar votar, é você também segurar, principalmente, a ânsia, a volúpia legislativa do Poder Executivo. E, por último, para encerrar, eu lembro a terceira atividade, que, na minha concepção, deveria ser a mais importante a ser exercida pelo Parlamento, e que o nosso histórico na Nova República é uma atividade que teve momentos de grande destaque, mas no dia a dia é muito relegado. Que exatamente, o Lauro está falando aí, fiscalizar. É óbvio que a gente teve grandes momentos, mas sabe quando que esses grandes momentos foram assim, vividos? Em comissões parlamentares de inquérito. E as comissões parlamentares de inquérito não são o principal instrumento de fiscalização. Na verdade, eles são um poderoso instrumento colocado na Constituição Federal para investigar. A CPI não é exatamente o instrumento de fiscalização. Então, quando a gente lembra do parlamento
investigando, fiscalizando o executivo ou outros órgãos, na verdade, é quando ele exerce aquele papel constitucional de polícia. Agora, a fiscalização é outra coisa. A Constituição e o regimento interno da Câmara e do Senado dão amplos instrumentos de fiscalização da aplicação dos recursos públicos, do funcionamento de órgãos, autarquias, ministérios e da própria Presidência da República e até de tribunais de outro poder, como o Poder Judiciário. O problema é que não se criou até hoje essa tradição dentro do Legislativo e falta, sobretudo, expertise para tanto. Eu terminaria citando um grande exemplo para mim de um dos parlamentares, que foi um dos maiores fiscalizadores da história do Legislativo da Nova República para cá. Amigo do Neto, o deputado Giovanni Queiroz, do Pará. Foi deputado federal lá por 5 ou 6 mandatos. O Giovanni Queiroz, quando chega na Câmara dos Deputados, ele vai para a Comissão de Orçamento. Então, ele estava lá na Comissão de Orçamento quase desde a Constituição. E ele é um tipo de trabalho pouco conhecido, mas ele se tornou um dos grandes especialistas e, assim, usando uma expressão bem chula para definir como ele era tido pelos governistas dentro da Comissão de Orçamento. Ele era um pé no saco, porque ele estudava muito e dedicava muitas horas de trabalho. O Giovanni Queiroz eu costumo dizer, diretamente, Neto, responsável pela prisão do juiz Nicolau dos Santos Neto. Ele é o responsável pela prisão do empresário e ex-senador Luiz Estevão. Foi ele que descobriu, e ele costuma brincar dizendo isso, mas não é, porque ele é um exímio conhecedor de contas públicas. Ele diz que ele descobriu o escândalo do... Como é que é o nome do tribunal? Esqueci agora, o tribunal do Nicolau, aí em São Paulo. Mas tem um número. Agora chama Rui Barbosa, antigamente era o tribunal do Lalau, né? Mas ele tinha um número, ele era conhecido por um número na nossa época lá. E o Giovanni, ele diz, né, fazendo conta de padeiro, fazendo cálculo de metro cúbico, ele conseguiu reunir uma equipe de consultores de orçamento da Câmara dos Deputados para, de lá, começar a investigar os números. E ele botou a boca no mundo e causou todo aquele escândalo que levou à prisão do Lalau e à cassação do Luiz Estevão. Eu, ao longo de 22 anos no Congresso, eu não conheci mais do que 10 deputados federais que tinham como prioridade na atuação a fiscalização. Mas, assim, poderia citar outros, mas eu fico no Giovanni para puxar o assado para o nosso lado do PDT. Mas é uma atividade que o parlamento precisa investir. E material humano tem, porque essa é uma característica que também difere um pouquinho dos outros parlamentos. O nosso modelo de parlamento gigantesco, com 513 deputados e com uma estrutura também maior do que você vê nos países europeus, você tem um quadro técnico, né, Neto, extremamente competente. Então, o parlamentar, por exemplo, que resolver seguir esse caminho árido da fiscalização, ele não precisa ser especialista, não. Ele vai aprender e ele vai desenvolver. Mas é uma questão cultural, que passa por uma série de avanços que a política precisa ter, e os partidos políticos, né, têm um papel muito importante nisso, né? Cobrar dos parlamentares a atuação na fiscalização, enxergar nos seus quadros gente com esse perfil, desde lá de baixo, Câmara de Vereadores, de Assembleia. Eu fiquei aqui falando de deputados federais por 1 hora para dizer para vocês que, guardadas as competências legislativas de cada unidade da federação, ser deputado estadual não difere muito da figura do deputado federal. É óbvio que somente agora as assembleias legislativas estão criando emendas impositivas no orçamento, e isso vai fortalecer a influência do deputado federal para participar da divisão dos recursos de investimento
pelas diversas regiões do Estado, mas o poder de legislar do deputado estadual ele é muito semelhante ao do deputado federal, assim como o deputado federal está limitado em legislar temas que não são de competência privativa do presidente da República e do Poder Judiciário, o deputado estadual também. Ele sofre a limitação de não poder legislar naquilo que a Constituição estabelece como competência privativa do governador e do Poder Judiciário. E na parte da fiscalização, aí eu vou mais longe. Aí o poder é idêntico ao do deputado federal, né? Para encerrar, eu lembro aquela discussão toda da CPI da Covid, em que o governo, para tentar tumultuar os trabalhos, queria levar governadores e prefeitos para dentro da CPI federal, né? E obviamente que era uma manobra para tentar impedir que a investigação federal acontecesse. Mas era, sobretudo, uma invasão de competência. Por isso que o Supremo disse que os governadores não precisavam comparecer, porque se a atividade de fiscalizar, e aí até de investigar, enquanto CPI, ela deveria ter sido exercida, de preferência, nas 27 unidades da federação, né? E poucas o fizeram, e algumas o fizeram e estão fazendo estrago. E tardiamente, aí em São Paulo, tem até a CPI da Prevent, né? Que tá atuando. Ou seja, fiscalizar é uma tarefa das mais nobres e mais importantes do processo legislativo de parlamentares que são privilegiados no cenário mundial. Porque eu termino dizendo que deputado federal, como deputado estadual, não pode tudo, mas ele pode muito mais que um deputado federal na Inglaterra, na França, na Espanha e nos Estados Unidos. Bom, era isso, amigos. Fico aqui à disposição de vocês para a gente continuar o bate-papo. Beleza, Adroaldo, muito obrigado aí por isso que era só um bate-papo, mas foi uma aula, viu, de como funciona o Congresso Nacional, inclusive trazendo referências de como funcionam aí os poderes legislativos de outros países, como na Europa e nos Estados Unidos, né? É muito importante a gente ter esse paralelo para a gente saber diferenciar e se situar no nosso contexto aqui, na nossa cultura parlamentar. Bom, nós temos aqui 2 perguntas, mas antes de fazê-las, eu vou passar a palavra aqui ao presidente Neto, para ele saudar e fazer as considerações aí. Obrigado, Jean. Adroaldo, bom te ver, querido. Um prazer sempre muito grande. Vocês que tiveram toda essa conversa com ele sabem o porquê, entenderam o porquê do convite, né? Uma pessoa muito experiente, comprometida e que pode nos ajudar sempre. É bom depois ele colocar aqui no chat o canal dele, que ele também faz aí muito trabalho de debates, faz muito trabalho aí, tem um canal do YouTube, tem um portal que ele faz também, né, Adroaldo? Seria importante também colocar para que os companheiros possam segui-lo e acompanhar todo o trabalho que você faz também de debates e discussões de mais diversos assuntos. Eu queria dizer que estou profundamente agradecido, viu, Adroaldo? E dizer a vocês que toda vez que nós precisamos do PDT lá em Brasília, eu sempre me recorro a ele para que nos ajude, seja para intermediar a participação e discussão com senadores, organizar reunião com senadores. Ele tem nos ajudado sempre, tem sido um companheiro que honra muito o PDT e o trabalho que tem feito ao longo de todo esse tempo. Vocês lembram, viram que ele já trabalhou na liderança do PDT lá na Câmara, agora está no Senado, foi da liderança, agora está junto com o Verbo, então, ou seja, tem muita experiência. E para mim foi um prazer muito grande saber que você pôde disponibilizar um tempo seu para a escola de candidatos aqui do PDT da capital. Muito obrigado, viu, Adroaldo? Um convite seu é uma ordem, Neto. Uma ordem. A recíproca é verdadeira, você sabe. Bom, temos aqui agora 3 perguntas. Eu vou começar pela última, que é a da Eneida, depois a do Cláudio, depois a do Jonas, né? A pergunta da Eneida, Adroaldo, é: como se decide quem ocupa os cargos nas comissões depois da divisão dos partidos? Bom, vamos lá. A Constituição estabelece
que a divisão ela tem que ser proporcional, né? Então, para começar, nenhum partido político com representação na Câmara dos Deputados ou no Senado pode ficar sem vaga. Então, essa divisão ela é matemática mesmo, né? É feita na ponta do lápis ou da calculadora. Então, a quantidade de vagas para cada partido político é estabelecida lá. Depois dessa divisão feita pela Câmara dos Deputados, cabe às bancadas definirem, né? E algumas têm características mais democráticas, outras menos democráticas. Vamos dizer assim, a praxe é o líder, quem faz a indicação realmente é o líder, a canetada é dele. Mas o que acontece é que essa escolha, geralmente, ela se dá ao natural. Então, por exemplo, numa bancada como a do PDT, que hoje tem 28 deputados federais, é óbvio que ocupa a comissão o líder indica para a comissão de educação quem tem afinidade com o tema. Indica para a comissão de segurança pública, idem. E aí vale para todas as outras. Indica para a comissão de Constituição e Justiça aqueles parlamentares mais experientes, nem sempre eles são advogados, mas que já têm, com a prática legislativa, uma experiência significativa e que sejam bons de briga, porque lá é o gargalo da tramitação de propostas, né? Se uma proposta tramitar por quatro ou cinco comissões na Câmara dos Deputados, ela terminará na Comissão de Constituição e Justiça. Então, para lá, costuma-se ir assim, os feras. Mas, respondendo basicamente é isso. A decisão é do líder, em tese, ouvindo os colegas e escolhendo para cada comissão quem tenha afinidade com o tema e que queira ir para lá. A próxima pergunta é a do Cláudio Latorraca. Ele pergunta: Adroaldo, você acha que para um país onde as pessoas vivem em condições miseráveis, nós não deveríamos ter um parlamento menos oneroso e cheio de mordomias? É uma boa pergunta. E ao longo de 22 anos no Congresso, eu acho que a minha resposta para essa pergunta, ela talvez tenha mudado um pouco. Eu começaria dizendo o lógico, né? O lógico. O custo da democracia. Ou seja, a democracia tem um custo. Então, o funcionamento do parlamento e a sua constituição, né, seus parlamentares, suas estruturas, é um preço que a democracia precisa pagar para que o parlamento exerça as suas funções da melhor forma. Agora, o que é importante levar em conta? Duas coisas. Tem excessos? Eu acho que tem. E a gente poderia discutir cada um deles. Cada um deles. O que poderia ser ajustado, o que poderia ser adaptado. Agora, é importante dizer que a gente tem que sempre ter o cuidado de não cair naquele discurso demagogo, udenista, né? Demagógico mesmo. Porque o custo do parlamento, por exemplo, para a União, ele é um grão no oceano. Ele é um grão no oceano. Então, assim, por mais que seja bonito dizer assim, vamos reduzir o número de deputados federais de 513 para 400. E aí vai sobrar mais dinheiro para a saúde. Isso é um mero recurso retórico. É um mero recurso retórico. Na prática, o que vai significar é que você vai ter menos representação no Congresso. E pasme, né? Se você cortar 10% do parlamento, tenha certeza que os 10% que você vai estar cortando, você vai estar cortando da melhor parte. Né? Você vai estar cortando os deputados que se elegem, como eu brinco, no braço. Os parlamentares de opinião, parlamentares que chegam à casa com um grau de reconhecimento maior do que quem chega com grana. Então, se você reduz o tamanho do parlamento, você elitiza o parlamento. Outra questão que dizer, pois é, mas o parlamentar tem uma série de benefícios no exercício do mandato que não precisaria ter. Volto a dizer, é preciso analisar cada uma dessas, digamos assim, desses benefícios, porque, primeiro, você tem que levar em conta que, para muitos bons deputados federais, ser deputado federal é profissão. O que eu quero dizer com isso?
durante o tempo que ele exerce mandato, ele só é deputado. Ele não é milionário. Ele não é um grande empresário. Ele não é um grande ruralista. Então, não dá para fazer a comparação, por exemplo, do parlamento brasileiro com o parlamento, por exemplo, da Suécia. Você sabe quantos meses de recesso? Lembra que eu falei no início que o parlamento da Europa ele é muito de representação, né? Ele é muito mais de terno vestido e de participação em solenidades, porque o poder do parlamento na Europa, em geral, é muito mais reduzido. Mas eu pego nos países nórdicos, né? Os países do norte da Europa. Tem países que o recesso parlamentar dura 6 meses. Tem países na Europa que os parlamentares, se vocês forem somar as semanas de trabalho no ano, não dá 3, porque o perfil é outro. A Suécia é muito usada com aquela história do deputado indo de bicicleta para o trabalho, ou mesmo no parlamento inglês, onde o deputado aparece uma vez por semana para fazer a representação. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que é possível, sim, fazer enxugamento dos gastos com o parlamento, mas não pode ser feito nessa base do vamos cortar porque vai sobrar dinheiro para a saúde e para a educação. Primeiro, porque o gasto com o parlamento ele é muito pequeno comparado com o gasto do orçamento ordinário do governo. O que a gente dá, por exemplo, aí eu vou fazer uma provocação, o que a gente dá, por exemplo, de isenção fiscal, aí de um tema que está muito na moda, né? Discussão gasolina. O que a gente dá de isenção fiscal para as companhias petroleiras no Brasil, em um ano, talvez pagasse o gasto do Congresso Nacional em 100 anos. Em 100 anos. A desproporção é violenta. Quando a gente trata de orçamento federal, de orçamento público, de arrecadação de impostos, para o que é gasto nos parlamentos, o valor é muito pequeno. Agora, eu acho que, do ponto de vista emblemático, merece, sim, que essa discussão seja refeita, mas eu acho que a gente tem problemas muito sérios para resolver e a corrupção, que é outro tema que, às vezes, é superestimado, leva muito mais recursos do que gasto com salário de deputado e funcionário. A discussão é legítima, mas ela não pode ser feita no ritmo lavajatista da sociedade, de que tudo tem que cortar, de que tudo é corrupção e de que tudo é imoralidade. Tem uma pergunta aqui do Thiago Manga, do BRI. Qual a sua expectativa para a próxima legislatura que será eleita no fim do ano que vem? Acha que vai agravar a desqualificação ou é possível um tipo de rebote com o desastre da gestão de Bolsonaro no governo e refletir na formação do novo parlamento? Bolinha de cristal, né? Esqueci a minha lá no Senado hoje. Mas falando sério, pessoal, o que eu penso a respeito disso? A gente poderia tirar um retrato de hoje, né? Mas nós estamos a 1 ano da eleição. O parlamento ele acaba refletindo um pouco do que é o clima da eleição. Nós estamos muito longe da eleição. 1 ano. A formação das candidaturas, o desenho que o eleitorado vai ser submetido na eleição de 22 vai influenciar muito no reflexo do parlamento. 18 foi um bom exemplo disso. Quem teve candidaturas fortes elegeu melhores bancadas. É óbvio que se a esquerda disputar a eleição para ganhar, ela vai fazer um parlamento melhor do que o atual. O Bolsonaro eleito levou aquele bando de doido para lá, né? O PSL, que não existia, foi a quase 60 deputados, sendo que 2/3 dele não poderiam estar lá. Não poderiam estar lá, por absoluta falta de preparo e desapreço com a democracia. Então, a gente tem que acreditar que o parlamento que vai sair da eleição de 22, ele será melhor, porque a gente terá uma eleição melhor, né?
A gente dá uma eleição melhor. A eleição de 18, o Onyx Lorenzoni, que é o ministro do Bolsonaro, que não dá para dizer nem de que pasta ele é, porque eles trocam ele de pasta quase todo dia, mas que está lá ainda, ele falou em dezembro de 2018, um mês depois da eleição, uma frase que eu nunca esqueci. A eleição de 2018 não passou pelos temas que passaram todas as anteriores. Não passou por economia, não passou por discussões de tamanho de Estado, nada disso. Ela foi uma eleição que discutiu o radicalismo dos costumes. Isso levou para o parlamento gente completamente alienada a todas as discussões administrativas, econômicas e sociais que geralmente você tem no parlamento. A gente levou para o parlamento um bando de bolsonaros. E quando eu digo de Bolsonaro, não o Bolsonaro presidente. O Bolsonaro foi deputado por 28 anos. Completamente inepto para o exercício do cargo e do ponto de vista de conhecimento de políticas públicas e de visão de Estado, um analfabeto funcional, o que ele visivelmente demonstra ser. Se a gente tiver uma disputa eleitoral de um nível mais elevado, é óbvio que as escolhas acompanham em bom grau. Então, resumindo, eu espero sim, pela primeira vez em 22 anos no Congresso, que o parlamento eleito seja melhor que o anterior. Bom, tem duas perguntas aqui para a gente finalizar. São duas perguntas mais no campo da opinião política, né? A primeira delas é a da Chan. Qual conselho você daria para nós em relação à caminhada até os cargos? E eu vou emendar com uma segunda pergunta, que é do Jonas Duarte. Porque no Brasil, mesmo na democracia dos 513 deputados federais, cerca de 400 não votam para defender o povo que os elege. Ele pergunta se poderíamos fazer algo para mudar essa inconveniente situação. A resposta, eu imagino que seja óbvia, mas às vezes as coisas óbvias precisam ser ditas, né? Pois é, vou brincar começando dizendo porque a gente vota mal, né? A gente vota mal. Para começar por aí. A verdade é que isso a ciência política estuda muito isso. A eleição para deputado federal, para deputado estadual e em menor escala lá no município, não é uma eleição valorizada no processo, né? Todas as pesquisas e estudos a respeito mostram que 30 dias antes da eleição, menos de 10% do eleitorado já decidiu em quem vai votar para deputado. Isso já é uma demonstração muito clara de que não é uma eleição em que o eleitor preste atenção nela, que ele valorize. Esse número não é igual, né, Neto, na eleição para vereador. Não sei se São Paulo é uma megalópole, né? Então, uma eleição para vereador em São Paulo parece uma eleição para deputado. Mas eu vou pegar uma cidade pequena do Brasil, ou mesmo uma cidade de 30, 40 mil habitantes. O eleito, ele está muito mais próximo do cidadão e ele estará, ao longo do mandato, muito próximo. Numa cidade menor ainda, com 5, 10 mil habitantes, o eleitor, ele se depara com o vereador no dia a dia, né? Ele tem essa convivência. E aí ele consegue ter uma avaliação melhor de desempenho. A verdade é que as redes sociais estão mudando isso. Mas a sociedade não se acostumou, pós-redemocratização, a, primeiro, saber o que faz um deputado federal, que foi o objetivo aqui da nossa conversa hoje, e por não saber, não acompanha o que ele faz, não afere, não avalia. Como eu disse, as redes sociais estão mudando isso. Muito provavelmente, por um bom tempo, essa mudança ainda nem é tão positiva, porque as redes sociais ainda vivem esse fenômeno do radicalismo, né? E é onde as pessoas tiram seus esqueletos do armário, soltam seus demônios. Mas esse é um processo que vai se aprimorar. E nesse par e passo, com certeza, a tecnologia vai levar com que cada vez mais a gente se aproxime, cidadão, se aproxime mais da atividade política, entenda mais a dinâmica
e participe mais. O eleitor vota mal por desinformação. O eleitor vota mal por não conhecer o processo. E é muito comum, vocês sabem disso. O eleitor costuma votar para deputado federal em gente que pensa o oposto dele. Depois ele fica se queixando do deputado que está lá votando a favor da reforma trabalhista e da reforma da Previdência. Mas ele não sabia uma coisa, é que a grande maioria dos parlamentares não traem as suas convicções. A grande maioria dos parlamentares chega lá, né, Neto, para fazer aquilo que pensava. E aí vale para nós do PDT aí em São Paulo, vale para nós do PDT no Rio Grande do Sul, e eu poderia citar outros estados, e quando eu estou falando dos estados, eu estou lembrando de alguém. É a gente não conhecer antes o que pensa quem a gente está votando. E olha, nós somos seres politizados ainda. E às vezes a gente comete esse erro de votar com base naquilo que a gente deseja que o eleito faça, quando, na verdade, a gente deveria não pensar no que ele vai fazer, e sim pensar no que ele já fez e no que ele pensa a respeito. Se nós, às vezes, cometemos equívocos, imagine o eleitor que não tem na politização, né? Não tem a politização na sua formação. Eu sempre digo isso. Geralmente, o eleito não chega lá e trai o eleitor. Ele chega lá e faz o que ele planejava fazer. Maravilha. Tem uma última pergunta aqui da Marisa, e aí essa é a última mesmo para encerrar, e quando você responder, a gente passa para o presidente Neto para ele poder arrematar aí, e a gente encerra hoje, porque a gente já bateu o nosso teto, né? Considerando a importância de um bom congresso e bons candidatos, qual o grande desafio do PDT nas candidaturas do ano que vem? É um erro pensar só em lançar candidatos pensando em preparar nomes para a vereança? Pergunta da Marisa De Marzo. Pois é, vamos lá. É importante levar em conta, né, que a gente vive precisa entender que a gente vive no mundo real. E o Neto, como dirigente estadual, está vivendo esse drama agora, da montagem das nominatas, né, Neto? Tem uma série de coisas que precisam ser levadas em conta. Eu almoçava com um deputado na semana passada, a gente falava sobre isso. Eu sou do tempo, Neto, em que você elegia deputados fazendo boas nominatas de candidatos que não tinham perspectiva de se eleger, mas que a participação deles no processo dava legenda para o partido eleger deputados, mas dava recall para eles serem vereadores e prefeitos. Eu pego o caso do meu estado, o Rio Grande do Sul. E aí eu lembro lá dos mandatos do Pompeu lá atrás. A gente insuflava, pressionava, botava a pilha em vereador que pretendia ser prefeito, ou em prefeito em ex-prefeito que queria voltar, fazer o que com eles, Neto? Dava pressão neles para eles concorrerem, mesmo avaliando que poucos daqueles teriam possibilidade de se eleger, mas dava um recall para as disputas da eleição de 2 anos depois e fazia legenda, né, construía legenda para que os mais votados chegassem. Hoje, isso é uma realidade que ficou um pouco distante, porque as campanhas eleitorais se tornaram muito caras. Então, hoje, um vereador concorrer a deputado para se credenciar no recall a prefeito é caro. Era mais barato fazer campanha para deputado em décadas passadas, onde você fazia campanha no teu município só e fazia uma votação expressiva ali e se credenciava. Hoje, esse tipo de campanha eleitoral ela também é cara. Então, esse é um problema, encontrar candidatos para formar uma nominata em que você tenha lá 3, 4 ou 5 com perspectiva de lutar pela cadeira, mas necessariamente você precisa agora, principalmente com o fim das coligações partidárias, você precisa ter um conjunto de candidatos que não têm perspectiva de se eleger, mas que regionalmente, localmente, vão estar ajudando o partido e se credenciando para o futuro. Isso é uma coisa. Um outro problema, e aí pensando no futuro Congresso Nacional, que muitos partidos enfrentam, e os partidos de centro-esquerda enfrentam muito, é que nessa busca desesperada
pela eleição de deputados federais, e é uma luta desesperada mesmo, porque você tem cláusula de barreira, você tem fundo partidário nos anos seguintes, você tem a máquina partidária, que para continuar existindo o partido, para continuar fazendo as lutas ideológicas e políticas que precisam ser travadas, precisa ter partido constituído, e aí, Neto, né, precisa ter fundo partidário, precisa ter bancada federal eleita. Nessa ânsia, às vezes, acontece lá e acolá, já aconteceu com São Paulo, mais de uma vez, já aconteceu com o PDT no Rio. Tenho dificuldade de lembrar um estado da federação nos últimos 20 anos que não fez isso, que acabou pensando ali em conseguir ter um desempenho eleitoral melhor, busca alguém que, num primeiro momento, tentava se revestir de um verniz ideológico, assim, de certa semelhança e afinidade com o partido, mas lá na frente mostrou a cara. Isso a gente vive a todo momento. É um drama que o nosso modelo eleitoral sempre nos impõe, fazer escolhas. Tem hora que a gente acerta, né, Neto? E tem horas que a gente erra. Infelizmente, faz parte do processo. Maravilha, Adroaldo. Muito obrigado. Antes de passar para o presidente Neto, queria só dar um aviso que a aula da próxima segunda-feira é sobre legislação eleitoral, tá certo? Então, aí vamos ter aula sobre legislação eleitoral, que já está atualizada para o ano que vem. Então, outra aula igualmente muito importante para todos e todas acompanharem. Presidente, facultada fala. Eu só quero agradecer. Você sabe, eu sou muito grato a você, Adroaldo, em todos os sentidos, né? Na verdade, você tem dado uma grande contribuição para o partido, é um quadro intelectual muito bom para o partido, vocês viram o conhecimento que ele tem, a forma como que ele se expressa, tem ajudado muito o partido, e ter tido a oportunidade de recebê-lo aqui na sala nossa da Escola de Candidatos foi uma honra muito grande. Com suas considerações finais, encerramos nossa aula. Por favor, Adroaldo. Obrigado, Neto. Obrigado, amigos, por me ouvirem aqui nessa noite. Mais uma vez, eu reitero o prazer de estar aqui com vocês e dizer que eu tomei muito cuidado hoje nas abordagens para não passar uma visão pessimista do parlamento, porque o parlamento em si, não só no Brasil, como no mundo, é uma instituição que está em xeque. Na verdade, a democracia representativa no mundo inteiro está em xeque. Vocês podem ver nos Estados Unidos, na Europa, nas grandes democracias, fruto do fato de que a democracia ela se envenena com as suas próprias virtudes. E, sobretudo nos últimos anos, em que o mundo vive um retrocesso ideológico, que se vive aí como eu li num livro dia desse, uma medianização da história, e quando falo em medianização, porque ela está olhando para trás, né? Você vê vários recuos em direção ao obscurantismo, à Idade Média. O parlamento tem sido fraco no enfrentamento dessas questões. A verdade é que o parlamento no mundo inteiro envelheceu. A democracia representativa, ela precisa dar um passo à frente. Ela precisa avançar. O que o Chile fez há pouco é uma demonstração disso, né? Não há outro caminho senão você trazer o povo para dentro da política. Enquanto os maiores parlamentos do mundo, continuarem sendo cartoriais, eles vão perder espaço e vão cada vez mais abrir oportunidade para o radicalismo que a gente vê nas maiores democracias do mundo. O Brasil vive isso também. O parlamento tem baixo índice de aprovação na sociedade e ele tem um papel importante. E os próximos eleitos, em 2022, chegarão com essa responsabilidade. A gente precisa cada vez mais democratizar o parlamento, democratizar as vias de acesso ao parlamento, conseguir espaço cada vez maior para trazer as minorias para dentro do parlamento,
trazer as mulheres para dentro do parlamento. É uma vergonha que só 10% dos deputados federais do Brasil sejam mulheres. Esse é um processo que precisa avançar muito. Nós temos lá a representação indígena e de outras minorias também baixíssima, e a gente só vai democratizar o parlamento trazendo essas representações para dentro do Congresso. Mas não adianta só trazê-las e fazê-las, colocá-las no uniforme. A gente tem que trazer, tem que renovar o parlamento, mas para reformá-lo por dentro. Para reformá-lo por dentro. Reformar o seu funcionamento e cada vez mais trazer a participação popular para dentro dele. De 99 para cá, 98, 99, quando eu cheguei aqui, eu acho que o parlamento evoluiu muito em democratização, mas ainda é muito pouco perto do que precisa. O parlamento é o coração da democracia. E se ele não se revitalizar, se ele não se democratizar, ele enfraquece a democracia e coloca ela, como em vários lugares do mundo, e como no Brasil, sob risco do autoritarismo. Obrigado, Adroaldo. Foi um prazer muito grande. Conte conosco sempre aqui, querido. Você sabe que sempre é muito bem-vindo aqui. Vocês viram o que foi. Aqui no chat você pode dar uma olhada. Todo mundo parabenizando pela aula, pelas informações, pela qualidade das informações. Você é sempre brilhante, preciso, e creio que foi de profunda reflexão para os companheiros que são pré-candidatos aqui, para que eles possam efetivamente cada vez mais